Muito bem. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou na quinta-feira, 15, a ideia encabeçada pelo Lula e pelo presidente Gustavo Petro da Colômbia sobre um segundo turno das eleições presidenciais. Em pronunciamento à televisão estatal venezuelana de Televisión, Maduro comentou o suposto endosso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à proposta. Mais cedo, Biden havia respondido a uma pergunta sobre o tema dizendo "eu apoio", mas a Casa Branca corrigiu o presidente na sequência, alegando que ele estava falando sobre o absurdo de Maduro e seus representantes não terem sido honestos a respeito das eleições de 28 de julho. Portanto, o Biden, que, como a gente sabe, tem tido esses lapsos, tem tido dificuldade de foco e atenção, provavelmente não entendeu a pergunta, respondeu qualquer coisa ali na hora. Depois a Casa Branca soltou a posição oficial. Ignorando a manifestação do governo americano, Maduro afirmou na TV estatal, aspas, "Rejeito absolutamente que os Estados Unidos estejam tentando se tornar a autoridade eleitoral da Venezuela. Biden deu uma opinião intervencionista sobre as questões internas da Venezuela." Fecho aspas. Ele, aliás, é um dos traços do esquerdismo do Maduro, que muita gente hoje tenta acobertar, o anti-americanismo. É aquele esquerdismo do tempo da Guerra Fria. E a Maria Corina Machado, líder da oposição ao ditador Maduro, chamou as ideias de Lula e Celso Amorim de falta de respeito aos venezuelanos. Ela questionou se o objetivo é que haja novas eleições até que os resultados agradem Maduro. Vamos assistir a esse vídeo que eu legendei e que é uma resposta muito precisa da Corina. Pode soltar. El presidente Lula esta mañana planteó dos ideas como posible solución a la crisis en Venezuela. Una, repetir las elecciones, hacer nuevas elecciones con observadores internacionales. Y la segunda, instalar un gobierno de coalición. ¿Qué opina sobre esta propuesta? ¿Es posible hacer un gobierno de coalición con el régimen de Maduro? Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados, ¿qué vamos? ¿Una tercera? ¿De una cuarta? ¿De una quinta? Hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Tá aí, falta de respeito aos venezuelanos. A soberania popular se respeita. O que eu comentei ontem aqui? Que o respeito do Lula, do Celso Amorim, é a soberania dos ditadores amigos, como Nicolás Maduro. Duda Teixeira, boa noite. Boa noite, Felipe. Bom, Maria Corina, nessa fala aí maravilhosa dela, dá uma aula de democracia, valoriza a expressão do desejo da população nos votos, e é isso, essa eleição ela não pode ser ignorada, ela aconteceu, as pessoas foram maciçamente votar, apesar de estar com todas as regras da tirania que ela cita, né, as perseguições, o controle da propaganda do governo, mas as pessoas votaram, as urnas registraram os votos, emitiram as atas e agora tem que realmente respeitar o resultado, que é o que a população quer. E o Lula afirmou nessa sexta-feira que a Venezuela é um regime desagradável, um governo autoritário, mas não é uma ditadura. Ele tem sido pressionado a soltar algumas frases que ele não costuma soltar sozinho, porque está pegando o desgaste para ele. O petista deu a declaração à Rádio Gaúcha ao comentar a farsa eleitoral promovida por Maduro. Vamos assistir. Agora é a mesma coisa, teve uma eleição. Tá? Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a aferição das urnas? Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. A oposição logo diz, eu ganhei. E o Maduro logo diz, eu ganhei. Mas ninguém tem prova.
A oposição tem que mostrar as atas para mostrar o resultado. Eles dizem que tiveram 60% do voto, então mostre. Não, eles até mostraram, O Maduro né, disse pela que teve Fundação 61%, então mostre. Eu só posso reconhecer, sabe, se foi democrático, se eles mostrarem a prova de que houve uma eleição e que fulano, que a Andressa teve tantos votos, que a Rosana teve tantos votos. Eu vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Não é uma ditadura, é a democracia relativa do Lula. Olha, foi o máximo que acho que eu já vi o Lula subir, pressionado ali pelos questionamentos. É um governo com um viés autoritário, porque viés autoritário aí todo mundo tem um pouquinho, né? Então o Lula deu essa de bandeja, de concessão, mas continua passando pano, né, Duda? É isso, Felipe. Eu vi aí nas redes sociais, alguns jornais falando, não, o Lula agora está falando grosso com o Maduro, né? Ele mudou de opinião. Bobagem, bobagem. O Lula só vai mudar de opinião na hora que ele assumir que a Venezuela é uma ditadura. Aí eu vou concordar que ele mudar de opinião. Agora, enquanto ele não falar isso, eu não vou aceitar a gente dizendo que ele mudou de opinião, ele continua o mesmo. E, Felipe, o Lula tem uma fórmula muito manjada de lidar com essas questões internacionais. A gente vê aí no vídeo que ele está completamente perdido, né? Mas ele já tem 1 ano e meio de mandato e ele não tem nenhuma conquista na área diplomática. O Lula, ele pinça ali os assuntos que mais atraem atenção no mundo, quais são as crises, chega ali dizendo, olha, a gente tem que conversar, vamos lutar pela paz, mas olha, tem que respeitar a autodeterminação dos povos, né? Ele gosta desse conceitozinho, mas nunca consegue nada. Em Israel, ele conseguiu virar persona não grata. Quando ele se meteu lá na invasão russa da Ucrânia, o Zelensky disse, nós temos a nossa fórmula da paz, a gente não quer nenhum plano do Celso Amorim, não tem nada disso. Então, sempre que ele entra nesses assuntos, ele acaba sendo ou manipulado ou ignorado, é o que está acontecendo agora. Manipulado quem? O Lula sendo manipulado. Não, o Lula que manipula. Pode ser também. Ele e Celso Amorim sabem muito bem o que está acontecendo. É porque eles não têm interesse em que o Maduro saia do poder. Maduro é um aliado. Eles ficam cheios de dedos porque tem uma relação histórica bastante comprometedora, como mostrei aqui. Aliás, está disponível o corte. Lula, porque Lula apoia Maduro, mostrando toda a relação de compartilhamento de empreiteiras amigas, de marqueteiros amigos. E agora, inclusive, tem os irmãos Batista na jogada. Fora Odebrecht, Andrade Gutierrez, que sempre foram aí parceiras de Brasil e Venezuela, na verdade, dos regimes petista aqui, seja com Lula, com Dilma, chavista lá, seja com Chaves, seja com Maduro. Então tem muito mais água aí debaixo dessa ponte. E questionado sobre a nota em que o PT celebrou a alegada vitória de Maduro, Lula disse nessa sexta que o partido não é obrigado a fazer o que o governo quer e que não concorda com o comunicado. Mas é ruim de acreditar que tem nota do PT sobre assunto sensível sem aval do Lula. É porque, na hora do aperto, ele se descola até do PT, se for necessário. Isso acontece desde a época do mensalão. Depois volta, fica tudo numa boa. Então é o jogo duplo. O partido pega mais pesado, ele pega mais leve, vai medindo a temperatura. Se comprometer muito, ele fala, não, nem concordo com aquilo que o partido falou, vamos acompanhar. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nem o governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Eu digo sempre para a minha presidenta Gleice Hoffmann, o dia que você tiver que criticar o governo, pode criticar, não tem nenhum problema. Porque o dia que eu tiver que fazer as coisas, eu também não vou perguntar se o partido vai gostar. Eu vou fazer se for necessário para o povo brasileiro. Mas o senhor acredita na nota do PT? Então Não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT. E em 30 de julho, vale lembrar, o Lula falou, chamou de processo normal o que estava acontecendo na Venezuela, já com toda a farsa eleitoral. 30 de julho foram 2 dias depois da eleição, a fraude já estava consumada. Duda Teixeira. Tudo que o PT publica tem autorização do Lula, não existe ninguém dentro do PT ali capaz de rivalizar em poder
com o Lula, a questão é que está ficando muito feio. Essa história da Venezuela entrou muito na disputa das eleições municipais, e isso está desgastando muito o PT, não só o PT, mas também os candidatos que orbitam em torno do PT. Muito bem, e 21 países das Américas e da Europa, sem o Brasil, assinaram uma declaração conjunta em apelo firme ao bom senso e à sanidade na Venezuela, com críticas ao regime de Maduro. Divulgado nessa sexta, o documento se centra em denunciar a perseguição a opositores e, apesar de não usar o termo, na fraude das eleições presidenciais de 28 de julho. Eu legendei aqui pouco antes da gente entrar no estúdio trechos dessa declaração conjunta. Vamos assistir. Urgimos que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, y en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión. Vemos con preocupación que esta no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación. Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición. Os 21 países das Américas e da Europa ainda solicitaram autorização para regresso urgente do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, expulso pelo regime de Maduro, ainda em fevereiro. A gente tem mais um trecho dessa declaração, pode soltar. Tomamos nota del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota, asimismo, de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Assinaram a declaração conjunta Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Guiana, Itália, Marrocos, Países Baixos, Reino Unido, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana. Aliás, Maria Corina Machado estava agradecendo hoje no X ao presidente Luiz Abinader da República Dominicana pelo apoio. República Tcheca, Suriname e Uruguai. Duda, o que você destaca? Bom, isso aí foi um gesto muito poderoso, significativo, porque não é fácil você pegar chefes de governo e ministros de relações exteriores de 21 países mais União Europeia, colocar ali todo mundo um do lado do outro, todo mundo ali de terno branco, então o Alfaiate ali também deve ter tido um trabalho, mas mostra ali que teve uma organização para mandar uma mensagem e que é uma mensagem muito diferente daquela mensagem do Brasil com Colômbia e Venezuela e México, né? Que faz aquela cartinha, a gente comentou a cartinha que o Itamaraty fez com Colômbia e México. O México até depois pulou fora, né? Mas aquela cartinha dizia ali de direitos humanos, não falava quem estava batendo em quem e mandava os manifestantes ficar dentro de casa, né? E aí, quando a gente vê esse grupo, esses 21 países e a União Europeia falando, claramente estão responsabilizando o Maduro pela violência. Então, isso é uma diferença enorme e mostra como o Lula e o Petro estão ficando isolados nessa história. Exatamente, eles apontam a repressão, eles apontam a violência, e isso já é uma diferença gritante em relação à postura do Lula, que ignora tudo isso, como se tudo estivesse normal, nada de grave, como ele falou na primeira declaração depois da fraude.